A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz, estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar o triunfo e o reverso. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM 0 operadora 32 999327758, é seu WhatsApp. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Meu WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Às vezes, a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que devemos aos outros. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. De volta com o assunto da noite, falando o triunfo e o reverso. Graças sejam dadas a Deus, que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo e para nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Deus lança em várias direções benefícios fecundos e infinitos, espargindo em toda parte o perfume de seu conhecimento. Ele, como as flores, não solicita admiração alheia, não faz distinção das pessoas, traz em sua essência o aroma, distribui sua fragrância de sabedoria ao vento que passa e atravessa os extensos campos e planícies, perfumando a tudo e a todos. Então Jesus é o sal da terra, é o intermediário junto ao Pai, não é? O Espírito mais perfeito que habitou entre nós. Ele é o amor verdadeiro, incondicional, personificação do amor, como gostamos de afirmar. O ser desperto usa o silêncio e a observação para distinguir a sombra e a luz. Identifica-se com a força excelsa, universal, para discernir verdadeiramente o que é derrota e o que é triunfo. A divindade utiliza a tristeza para que possamos alcançar a alegria de viver. Tudo na vida tem um porquê, não? Um senão. Então, tá aí uma ótima explicação sobre a tristeza, porque logo a seguir vem a alegria. Não raro usa a enfermidade para nos mostrar o valor dos sentimentos e pensamentos. Muitas vezes a dor é a maior alavanca para o crescimento espiritual, porque através dela nós buscamos os recursos do alto. Pedimos o amparo da espiritualidade, de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre maior. Naquele momento de dor, você apela para todos os santos. E a espiritualidade está sempre lá a postos para nos auxiliar, desde que tenhamos merecimento e que falemos com o coração, né? Com sentimentos. De tempo em tempo, faça o uso privado de algo ou de alguém para nos ensinar a dar valor aos momentos presentes. Em outras ocasiões, lança a mão da prática para instruir sobre a importância da criatividade. A divindade vale-se da ordem mental para ministrar a lição da necessidade vital do silêncio. De quando em quando faz uso da inércia para que possamos
perceber a importância revitalizante do trabalho. Algumas vezes utiliza a solenidade para nos ensinar a respeitar a intimidade alheia. Então também nós observamos que temos sempre auxílio, seja através de pessoas, de uma sociedade inteira, para mudarmos. Deus costuma aproveitar as mágoas para que aprendamos a impor limites nos relacionamentos. Outras vezes emprega a aflição do conflito para que possamos atingir a realização pessoal e flexibilizar a consciência. Comumente serve de desânimo para nos demonstrar a necessidade de escutarmos a voz do coração, aquela voz interior. Muitas vezes precisamos disso, lançar mão dessa ferramenta. Na existência humana, o reverso é a outra face do mesmo contexto. Parece estar em posição oposta à normal, mas não está em outra forma de ser visto. O reverso é outro lado da moeda. A vida providencial nos apresenta benefícios sob diferentes aspectos para que possamos recolher as dádivas do discernimento e ampliar nossa consciência. Somente percebemos que o reverso nos carrega sempre em seu triunfo, quando descobrimos que a mente divina por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Então, meus queridos irmãos, meditemos em tudo isso. A fé esclarecida que tens, guarda para ti adiante de Deus. Feliz aquele que não se condena na decisão que toma. Romanos capítulo 14, versículo 22. Condenação íntima é muito difícil, porque você tem uma mente culpada, vive sofrendo. Uma entre as muitas táticas da autocondenação que utilizamos de forma consciente ou não, faz uso da privação de algo ou de alguém para nos ensinar a dar valor ao momento presente. É sempre assim, A pessoa quando tem um relacionamento e perde o companheiro ou a companheira, aí sim começa a dar valor. E muitas vezes são necessários, Você perder a saúde, fica enfermo para tentar se reabilitar e mudar a sua conduta, seu foco. Acontecem essas necessidades. A divindade vale-se da desordem mental para ministrar a lição da necessidade vital do silêncio. Em alguns momentos precisamos silenciar, nos calarmos, Uma entre as muitas táticas da autocondenação que utilizamos de forma consciente ou não faz uso da seguinte armadilha psicológica: ter a pretensão de mudar o que não está em nosso alcance mudar. Muitas vezes não temos essa capacidade de mudanças, Temos que aguardar. Ela gera um ciclo perverso, dominando o drama dos salvacionistas. Esse ciclo perverso representa o padrão psíquico que reproduzimos inconscientemente com pessoas difíceis e problemáticas do cônjuge, filhos, pais, amigos, conhecidos ou alguém em dificuldade que estiver à nossa volta. O ciclo consiste nos papéis de salvador, vítima e atormentador, que se repetem num espaço de tempo que varia de pessoa para pessoa. São ações decorrentes do caráter psicológico que começam e terminam com a mesma atitude. Por exemplo, ora a criatura tenta salvar, ora se vitimiza, ora atormenta-se, e assim ela retorna a esses mesmos papéis, intercalando-os sucessivamente. Os salvadores de almas, também conhecidos por arrumadores da felicidade alheia, são aqueles que tentam a qualquer preço resgatar as pessoas de um conflito ou de uma situação crítica. É importante dizer que não estamos nos referindo a atos de compaixão, bondade e amor verdadeiros. Esses são indiscutíveis, A pessoa que se propõe a auxiliar sem esperar nada em troca, tem compaixão, isso é maravilhoso. Mas não é isso que estamos tentando falar. É aquelas pessoas que interferem na vida dos outros, Então, na primeira etapa do ciclo perverso, assumimos o papel propriamente de dito do Salvador. À medida que assistimos, socorremos, nos defendemos desesperadamente. Podemos registrar uma ou outra das seguintes situações, e também de sensações. Pena por acreditarmos que o indivíduo que estamos auxiliando é indefeso, impotente e incapaz de sozinho realizar algo. Culpa por não termos capacidade e competências suficientes para resolver o conflito alheio.
Santidade, por acreditarmos que temos um compromisso espiritual para amenizar as dores de outrem. Ansiedade, por querermos recuperar da noite para o dia todo o bem perdido pelo infeliz, devolvendo-lhe a alegria de viver. Raiva, por termos sido colocados diante de dilema do outro e por nos forçarem a fazer coisas que no fundo sentimos não ter poder nem meios para executá-las. Também vem o medo, que diante da enorme responsabilidade de resgatar alguém do emaranhado em que se encontra. Frustração por não percebermos a linha tênue que demanda o limite entre ajudar e forçar a invadir entre caridade e salvacionismo. Então, meditemos. Julgamos ter reabilitado a criatura a quem ajudamos tão bondosamente. No entanto, constatamos que ela não se comporta como aconselhamos ou orientamos, e não segue os ensinos e ideias que lhe oferecemos de forma desprendida e fraternal. Nem ao menos demonstra um gesto sequer de gratidão pelos benefícios recebidos. Despreza a nossa total dedicação em seu favor. A partir desse momento, seguiremos automaticamente para a segunda etapa do ciclo perverso, o da vítima. Sentimos autopiedade e nos vestimos com o manto da vítima. Fomos usados, feridos, estamos impotentes, arrependidos, abandonados, cansados, envergonhados e depressivos. Fomos humilhados, tratados como algo sem importância outra vez. Só queríamos ajudar, fazer o bem, ou quem sabe, resgatar débitos do passado e mesmo afastar os espíritos obsessores. Na terceira etapa, é inevitável e previsível que o papel a ser assumido é o do atormentador. Encerra-se e, ao mesmo tempo, reinicia-se o ciclo do salvacionista. Atormentamos porque reclamamos e exigimos o cumprimento dos conselhos que demos. Perseguimos e cobramos de modo incessante, utilizando toda nossa indignação e raiva por não terem obedecido. De forma inconsciente ou não, nos sentimos abalados, magoados e ressentidos com o indivíduo a quem socorremos tão prontamente. Tentamos solucionar seus problemas, dissemos sim quando queríamos dizer não. Esquecemos de nós para pensar nas suas dificuldades. Gastamos muita energia e nos sentimos exauridos, deixando de lado nosso tempo de descanso e compromissos importantes e ficamos profundamente raivosos pela incompreensão alheia. Depois de nos sentirmos furiosos, quando constatamos que nada do que fizemos chegou a se concretizar como era esperado, voltamos mecanicamente para a fase inicial do processo psicológico, ou seja, tentar salvar, socorrer e assistir de forma exagerada nosso protegido. Aí, desconsolados, nos perguntamos: por que isso está sempre acontecendo comigo? Respondemos para nós mesmos: as pessoas são ingratas, a sociedade é cruel, o mundo é assim mesmo. Todos temos uma tendência de culpar o mundo por nossas ações, comportamentos, emoções e sentimentos inadequados. Justificamos nosso desalento acusando indiscriminadamente tudo e a todos. No entanto, precisamos assumir inteira responsabilidade pelo que está acontecendo em nossa vida. Devemos nos perguntar: o que realmente fizemos para estar infelizes e frustrados? O que temos que modificar em nossas ações e comportamentos para sermos mais felizes e nos realizarmos? Até quando perpetuaremos esse ciclo perverso, vivendo a tragédia dos salvacionistas? Já é hora de reconhecermos que reside em nós a fonte que determina e controla nossos atos e atitudes, ações e reações. Na verdade, esse esquema mental de querer forçar a mudança de sentir, pensar e agir dos outros nos levará a descuidar da própria existência e a viver um constante estado de inadequação. A conta que devemos fazer não é aquela das vezes que realmente ajudamos e não fomos correspondidos, e sim das vezes que não nos condenamos nem nos agredimos, mas reconhecemos nossos atos contraditórios e pretensiosos diante do grau evolutivo das pessoas. Não devemos nem podemos forçar ninguém a mudar de atitudes. Em realidade, só podemos modificar a nós mesmos.
A fé esclarecida que tens, guarda para ti diante de Deus. Feliz aquele que não se condena na decisão que toma, afirma Paulo de Tarso. Feliz aquele que tem a fé esclarecida, pois não se condena na decisão que toma. De fato, a fé esclarecida e raciocinada proporciona ao seu possuidor o controle da própria vida, não a dos outros. Repetir e validar o ciclo perverso do salvacionista, cuidar e proteger sem limite, depois se vitimizar, acreditando que é desventurado, que foi usado e enganado, e mais além, atormentar, perseguir e criticar, por estar profundamente irado e ressentido. É a atitude de todo aquele que se condena na decisão que toma. Ter fé esclarecida é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da divina providência, que age em tudo o que existe, e observar que tudo está absolutamente certo, ainda que temporariamente não possamos reconhecer a vantagem e o proveito com clareza e nitidez. Tudo que existe no universo tem sua razão de ser. Nada está errado conosco. Não há nada a corrigir ou consertar em nós ou nos outros, a não ser melhorar a nossa forma de ver tudo e todos. A máxima de Pitágoras, filósofo e matemático grego, de certa forma sintetiza o que acabamos de expor. Ajuda teu semelhante a levantar a sua carga, porém não a levá-la. A mim, que outrora era blasfemo, perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, porque agi por ignorância na incredulidade. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Não vejo a dor como castigo divino, mas como lição a ser aprendida. Deus sabe da infância espiritual das criaturas humanas. Ele é misericórdia infinita, não castiga ninguém e perdoa incondicionalmente a tudo e a todos. O que levou Paulo de Tarso a afirmar ao seu amigo Timóteo: obtive misericórdia, porque agi por ignorância, na incredulidade. Tuas dores são manifestações de tuas atitudes e pensamentos negativos. As leis divinas não são de reprimenda e condenação, ao contrário, agem de forma amorosa e instrutiva. Quem te pune é tu mesmo. Quem te constrange são os modos de pensar e de proceder diante da vida. Renova tuas ideias, ligando-te à divina sabedoria do universo, e terás tuas dores amenizadas cada vez mais. Reeduca-te na cartilha dos valores universais e entrarás no fluxo da paz e da bonança. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. João capítulo 12, versículo 47. Crueldade é atributo da criatura, que se compraz em atormentar severamente os outros, utilizando atitudes rigorosas e inflexíveis para lidar com o mundo em seu derredor. Toda crueldade nasce da fraqueza e da incapacidade das pessoas que não sabem relacionar-se com seu mundo interior, isentando-nos de responsabilidade sobre os fatos violentos, dando nome de paixão, de honra, de ordem social, para dissimular os pontos fracos e desajustados que possuímos. As leis religiosas do passado mantiveram a humanidade sob o jugo de uma crueldade incalculável, com a imposição do sofrimento e da mortificação, justificando-nos como sendo uma das maneiras que a divina providência utilizava para corrigir e reparar os possíveis erros do presente e do passado. O que era um absurdo, pois na verdade Deus é amor, misericórdia e compreensão em abundância. Os que contrariavam os padrões, normas ou dogmas estabelecidos por uma doutrina ou por um grupo tinham as mãos e as línguas decepadas e o corpo marcado com ferro. Quantos julgamentos sumários de pretensos hereges e feiticeiros acusados de crimes contra a fé. Quantos impiedosos apedrejamentos, quantas práticas perversas, quantos órgãos retalhados, quantos olhos queimados com brasa. Vastos foram os tempos do domínio pela crueldade, pelo medo e pela exploração emocional. Homens insensíveis utilizaram os mais variados métodos desumanos para manipular e controlar de forma abominável as pessoas em nome do bem-estar, da tradição,
da religião, da família, dos bons costumes. O castigo nunca evita o crime, somente a educação e o amor retificam as almas. Eis a grande proposta da divina providência. No entanto, o homem, de tanto ser cruel consigo mesmo, aprendeu a projetar essa crueldade no mundo que o rodeia. De tanto se julgar de forma tirânica, aprendeu a ser déspota também com os outros. Os requintes de perversidade estão introduzidos na sociedade de forma tão sutil e imperceptível que muitas vezes não conseguimos identificá-los de imediato. Não existem mais inquisidores propriamente ditos. Não obstante, ainda persiste a remanescente atmosfera dessas ideias pré-concebidas. Não existem mais fogueiras e guilhotinas, mas todos podemos nos converter em controladores e juízes da moral alheia se as circunstâncias forem propícias. Alguns de nós usam técnicas indiretas e passivas, consideradas elegantes e sutis, mas no seu conteúdo profundo são frias e brutais. Felizmente, encontramos na doutrina espírita ensinamentos essenciais que nos esclarecem. Todos os estratagemas cruéis se voltarão contra a própria fonte criadora. Todo comportamento cruel está, na realidade, estabelecendo não somente uma sentença ou um veredicto, mas, ao mesmo tempo, um juízo, um valor, um peso e uma medida de como trataremos a nós mesmos. Julgamentos impiedosos que fazemos em relação aos outros nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro. Em outras palavras, a forma e o material utilizados para julgar ou condenar os outros residem dentro de nós. A passagem aqui referida é registrada pelo apóstolo João quando evidencia as palavras do mestre de Nazaré. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O modo de ensinar de todos os grandes mestres sempre e fundamentalmente baseou-se no amor como método de educação das almas. Por isso, Jesus não julgava, media ou sentenciava ninguém. Quem aprendeu a não condenar os outros, não mais se condena. Cristo, nosso divino Senhor e Mestre, deixou-nos as lições da compaixão, da mansuetude, do amor, como forma de vivermos bem, não somente com os outros, mas também com nós mesmos. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical. A seguir, a nossa oração final. Uma nova vida dentro da vida. A pouco e pouco, a ideia da multiplicidade de existências vai sendo aceita por maior número de pessoas. Os filmes, as novelas, os livros a mencionam em simples comentários, um verso, até o desenrolar de diálogos extensos. É muito significativa essa aceitação no sentido de entendermos de forma mais ampla a justiça divina nos acontecimentos que envolvem a humanidade terrestre. Se aceitamos a ideia de que temos várias existências, descobrimos oportunidades renovadas de melhoria e progresso. Também de alcançarmos algo que, por enquanto, não nos foi possível. Contudo, é importante percebermos que, mesmo em uma só vida, podemos alterar nossa maneira de ser, nos libertarmos de algemas que nos prendem a comportamentos indevidos. É uma maneira de iniciarmos uma nova vida nesta mesma. Sim, podemos renascer em nós mesmos quando nosso coração se dispõe a empreitadas transformadoras. Podemos nos libertar de posturas infelizes e começar um período de construções produtivas. Basta permitirmos que a vontade, essa alavanca poderosa, ilumine nosso coração e nos guie por um caminho diferente. Muitas vezes estamos presos a hábitos nocivos que envenenam nossas possibilidades. Basta algo que nos clareie o entendimento, abrirmos os olhos e percebermos outra rota. De outras vezes, pode ser um vício que alimentamos iludidos, um pensamento destruidor que martela em nossa mente, dos quais resolvemos nos libertar.
É um momento importante em que permitimos que se encerre um período de hábitos negativos para realizarmos um autêntico renascimento. Quase sempre, basta pouco para isso. Nos dispormos ao tratamento devido ou aos aprendizados que nos enriquecem a alma. Logo, sentimos a chama de um amanhecer de esperanças se delinear em nosso horizonte. Outras vezes, são companhias que nos encharcavam de malefícios que resolvemos abolir do nosso cotidiano, buscando recomeçar em outros padrões de ideais. Ou então, uma doença cruel assolava nossos dias de falsas venturas. Quando nos sentimos curados, temos uma visão diferente do que realmente importa, estabelecendo diretrizes diferenciadas. Em todas essas circunstâncias, descobrimos em nós uma nova vida dentro desta vida, dependendo apenas de nosso querer. Sempre que somos tirados de nossa zona de conforto, lembremos de que pode ser um momento importante de pensar em mudanças, em recomeço. Busquemos as linhas da realização, essas que determinam tempos mais amenos e felizes. Quando aprendermos que nada em nossas vidas muda se não mudarmos, estaremos aptos a reconhecer o que de fato é importante para nós. Aprenderemos a transformar o nosso viver para melhor. Esse despertar existe para que tenhamos a oportunidade de evoluirmos intelectual e moralmente. Podemos observar essas mudanças profundas nas pessoas que passam pela experiência de quase morte. Renascem para novas e melhores empresas, se candidatando a setores e possibilidades maiores e melhores. Permitirmos-nos mudanças dentro desta mesma vida nos poderá surpreender, transformando-nos em pessoas mais úteis e nobres. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos sempre a posto, Senhor, divulgando sua sábia doutrina consoladora através das ondas do rádio, da internet, para o imenso rincão brasileiro, também para o exterior, com alguns amigos ouvindo-nos. Pedimos a Ti a paz interior para todos nós. O mundo precisa de paz, Senhor. Não a paz do mundo, mas aquela que Tu podes nos dar. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Grato pela oportunidade. Que possamos, meus irmãos, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz, muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração. Programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva
a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.